Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Declaro aí o início de semana abençoado para todos os irmãos e uma tarde de segunda-feira aí, né? Cheio de êxitos, felicidades, realizações, né? O tema desse estudo é: Caio Fábio falou, nenhum evangélico explica Hebreus 6. E como eu sempre digo para vocês, abençoados, quando eu trago a imagem de algumas pessoas aqui nesse canal, eu não trago para denigrir, não trago para fazer sensacionalismo e muito menos estou refutando Caio Fábio. Não estou refutando, tá? Eu vim trazer ele aqui apenas por uma palavra, uma pergunta, ou uma afirmação, no caso, que ele fez, né? Nenhum evangélico explica Hebreus 6. Então, eu não vim falar sobre a pessoa de Caio Fábio. Caio Fábio é um homem conhecido, muitos de vocês devem conhecer, né? Eu o respeito muito como pessoa, como qualquer outras pessoas, né? Eu vim aqui falar sobre essa afirmativa que ele fez. Nenhum evangélico explica Hebreus 6. Então, em cima disso que esse estudo de hoje será... vamos estudar, né? Em cima disso hoje, né? Por que os evangélicos não explicam Hebreus 6? Porque eles vivem numa visão futurista das coisas concernentes à Bíblia. Amém? E nós não devemos viver toda a Bíblia. Como assim, irmão André? Não devemos viver toda a Bíblia? Não, não devemos viver toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia não é para nós. Amém? E uma dessas coisas que não é para nós, que o sistema evangélico insiste em dizer que tem que cumprir, que tem que fazer, que tem que né, praticar, né, é a lei de Moisés. A lei de Moisés, que eles insistem em dizer que tem que cumprir a lei de Moisés. Então então vejamos o que diz Hebreus 6 a respeito disso. Hebreus 6, pela figura de linguagem que é dita em Hebreus 6, né, eu afirmo aqui que seja Paulo de Tarso falando em Hebreus 6, tá? Eu afirmo, sem fonte de dúvida, que Hebreus 6 não foi escrito para nenhum apóstolo anterior a Paulo, né? Não foi escrito pelas colunas da igreja, que era Tiago, Pedro e João, não foi. Eu afirmo que Hebreus 6, a linguagem de Hebreus 6, eu afirmo que foi escrito por Paulo de Tarso, porque o único que recebeu a graça de Deus foi Paulo, né? Depois Paulo veio Barnabé, veio Tito, veio Timóteo, entendeu? Aqueles apóstolos anteriores, nenhum deles receberam essa visão da graça de Deus. Nenhum deles poderia falar com clareza igual Paulo disse aqui. Então, Hebreus 6 foi escrito por Paulo, no meu ver, no meu parecer. E vamos entrar no assunto, então. Hebreus 6 já começa dizendo claramente: por isso, pondo de parte na minha tradução, ou deixando de lado, não misturando, deixando fora, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então está dizendo que os princípios elementares da doutrina de Cristo, né, os princípios elementares, errei, deixa eu consertar. Os princípios elementares que os judeus receberam, está falando para os hebreus, então está falando para judeus,
Paulo está dizendo que os princípios elementares que aqueles judeus receberam têm que poder parte da doutrina de Cristo. Amém? Eu já vi aí amigos da graça de Deus dizer que os princípios elementares é aquilo que Cristo pregava de início. Não, não é isso, tá? Os princípios elementares aqui era aqueles alimentos de princípio. O que os judeus receberam de princípio? A lei de Moisés. Então, Paulo está falando da lei de Moisés. Esses princípios elementares é a lei de Moisés que Paulo está falando para deixar de parte, para deixar de lado, para separar da doutrina de Cristo. Não pode misturar a lei de Moisés com a graça de Deus. Isso que Paulo estava querendo falar. Todos os dogmas, rituais, rudimentos da lei de Moisés não pode ser misturado com a graça de Deus. Amém? É isso que Paulo estava falando aqui. Então, o povo do sistema religioso evangélico diz que tem que viver a lei, tem que respeitar a lei de Deus, porque Deus ordenou. Você pode até respeitar, porque ela está na Bíblia para comparação. Então, comparação, a Bíblia diz, para comparação para as coisas que viriam, porque a lei era sombras das coisas que viriam. Então, ela está na Bíblia para comparação. Você não vai rasgar o livro da lei, jogar fora e ficar só com o Novo Testamento. Não. Ela está na Bíblia como comparação. Então, você pode até respeitar sim, mas você não pode viver. Você não pode viver. Você não pode cumprir esses mandamentos porque Deus ordenou. Deus não ordenou para nós. Deus ordenou para o povo judeu. Paulo está falando para o povo hebreu, que era judeu. Judeu é crença, né? Hebreu, israelita é povo. Judeu é crença. Então, Paulo estava dizendo para eles, a lei de Moisés foi dada para eles. A lei de Moisés foi dada para judeus. Amém? Nenhum gentil estava sendo, nem naquela época e nem na época de hoje, obrigado a viver a lei de Moisés. Não havia ordenança nenhum para um gentil viver a lei de Moisés. Hoje também não existe essa ordenança, tá? Porque a lei de Moisés foi para judeus. E não para evangélico, católico, não. A lei de Moisés não foi para cristão. A lei de Moisés não foi para gentios geográfico. Eu sempre falo gentio geográfico. Eu sempre explico que para Deus não existe gentil, judeu. Para Deus somos todos um povo só. Mas geograficamente, quem não é judeu é estrangeiro. E a palavra estrangeiro, no hebraico, é goi, traduzido como gentil pelo grego, né? Então não devemos viver a lei de Moisés. Está na Bíblia? Está na Bíblia, mas não é para nós. Tá? Era para aquele povo judeu. E outro detalhe também, que a lei de Moisés, ela foi testamentariamente e espiritualmente, revogada lá em Lucas 16:16, que diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Então, até João. Após João, a lei deixou de ser. Até João, a lei perdeu a sua autoridade.
e, consequentemente, os profetas também. Depois daquele tempo, a Bíblia diz que veio sendo anunciado o evangelho da graça de Deus, né, em figuras de linguagem. Cristo veio trazendo a graça de Deus em figura de linguagem. Ele não trouxe a graça de Deus na sua plenitude. Não poderia, porque um evangelho, um testamento, só tem validade na morte do testador. Cristo estava vivo, pessoa entre eles, então ele não poderia dar o seu evangelho da graça de Deus, porque não teria valor legal. Até isso ele cumpriu corretamente. Estando morto no madeiro, morto fisicamente no madeiro, 6 anos depois, segundo, né, a contagem teológica, 6 anos depois, Paulo de Tarso tem encontro com ele em espírito, que Paulo, que Paulo chama de Jesus ressuscitado, né, na estrada de Damasco, e ali é-lhe dado a Paulo a visão da graça de Deus. Então o evangelho da graça de Deus foi dado para Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Então passou a existir ali 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão, que era pregado pelas colunas da igreja, né? Pedro, Tiago, João. O evangelho da incircuncisão, que é o evangelho do Cristo glorificado, que foi dado ao apóstolo Paulo, né? Paulo veio para os gentios e não para os judeus. Paulo veio para os gentios. Os apóstolos anteriores de Paulo, Jesus disse: vão às ovelhas perdidas de Israel e não para os gentios. Porque já havia um plano ali, já havia um plano preparado para Deus, né? De vir Paulo e ir para os gentios. Então, Paulo e Barnabé foram separados, está lá em Atos, eles foram separados para ir para os gentios. Enquanto a coluna da igreja, que eram os anteriores apóstolos, anteriores a Paulo, né? Tiago, João e Pedro, foram para os judeus. Então, Paulo vem pregando essa graça de Deus. Então ele vem explicando para aqueles hebreus, aqueles judeus que estão ali, para não misturar Cristo com a lei de Moisés. Porque as colunas da igreja serviam Jesus Cristo, mas praticavam os rituais da lei. Então estava fazendo uma mistura. Estava misturando. E essa mesma mistura que hoje está dentro do sistema religioso evangélico atual. Hoje existe essa mistura. Ele diz servir Cristo, Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor, mas eles praticam as ordens de Moisés, porque ele pratica os rudimentos da lei de Moisés. Né? Então Paulo está falando aqui, pega a lei de Moisés e não misture com Cristo. Pregue uma graça pura, uma graça genuína, que não tem rudimentos da lei envolvido na graça. Não pode ter rudimentos da lei envolvido na graça de Deus. Se a pessoa diz que prega graça, mas tem rudimentos da lei, não é uma graça genuína, não é uma graça pura, é uma graça misturada. Então Paulo está orientando. Deixe de parte a lei de Moisés, que é os princípios elementares que eles receberam de Cristo, do Evangelho do Cristo. Amém? Deixamos-nos levar para o que é perfeito. Paulo estava dizendo ao povo para deixar a lei, para que eles pudessem seguir na perfeição. Deixamos-nos levar para o que é perfeito. Para aquilo que é perfeito. Paulo estava falando do quê? Da graça de Deus. A graça de Deus é perfeita. Amém? A graça de Deus é perfeita. Olha o que Paulo diz em Hebreus, né?
no capítulo, né, seguinte, adiante, né? Estamos no Hebreus 6, vamos para o Hebreus 7, e Paulo diz lá no Hebreus 7, 18, 19: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, se revoga a lei de Moisés. Por que ele fala se revoga ou não foi revogada? Porque ainda havia um processo. Paulo estava pregando a graça, mas ele tinha a lei. Os dois pactos ali. E conforme ia se aproximando o tempo das escrituras se cumprirem, que foi em 70 DC, cada vez que fosse se aproximando, a lei ia sendo revogada aos poucos. Então, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a experiência superior para a qual chegamos a Deus. Entende? Então, nos deixamos levar para o que é perfeito, porque a lei não era perfeita. Então, Paulo está falando para os judeus: deixe a lei de lado, não misture ela com Cristo, porque a lei não tem nada a ver com Cristo, Cristo não tem nada a ver com a lei. Cristo veio trazer a perfeição, e vocês estão na lei, que jamais pode aperfeiçoar coisa alguma. E voltando aqui no capítulo 6, Paulo chama atenção para que eles deixem a lei, porque não pode aperfeiçoar ninguém. Ninguém pode ser aperfeiçoado por mandamentos da lei. Amém? Vamos levar para o que é perfeito, deixa a lei, e vamos para o que é perfeito. Vamos para a graça de Deus. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não lançar de novo essa base de arrependimento, porque a lei fazia o povo pecar. A lei fazia o povo transgredir. Então, quando o povo transgredia a lei de Moisés, eles se tornavam pecadores. Se tornavam culpados, né? De transgredir a Deus, se tornavam culpados perante Deus, se tornavam devedores perante Deus. Então Paulo está falando: deixa essa lei de lado, põe de parte essa lei e não misture ela com a doutrina de Cristo, igual a igreja evangélica atual faz, de servir Cristo, que ele é seu Senhor, seu Salvador, mas pratica normas da lei, pratica rituais da lei. Isso que Paulo está dizendo: não façam isso, não misture a lei da graça. Tem que separar a lei da graça. Põe de parte a lei da graça, não misture. Vamos deixar levar para o que é perfeito, porque a lei não foi perfeito e não pode aperfeiçoar coisas algumas. Hebreus 7, 18, 19. Não vamos lançar de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não vamos servir a Deus com obras mortas. Toda vez que você batiza, você está servindo a Deus com obras mortas. Toda vez que vai ceiar, primeiro domingo do mês, você está oferecendo obras mortas para Deus. Toda vez que você vai no monte buscar o Espírito Santo, é obra morta. Tudo isso é passado, porque ele já não está no monte, mas está dentro de nós. Quando você vai batizar lá na piscina do pastor, você está oferecendo obras mortas, porque Cristo no madeiro já batizou a todos. Está entendendo? Essas obras do passado não tem mais valor algum, porque Cristo já veio e já cumpriu tudo isso. Já foram cumpridos, para que nós não precisamos cumprir novamente. Então, que obras morta é essa? O irmão André está acabando de falar aqui. Batismo,
Santa Ceia, jejum, entendeu? São obras mortas. Aqui está falando o ensino de batismo. Está mostrando que o ensino de batismo é uma obra morta. E os pastores evangélicos ficam chamando o povo de Deus para praticar obras mortas. Não, que tem que batizar. Se não batizar, não pode ceiar. Se não batizar e não ceiar, aqueles irmãos que gostam de tocar instrumento musical não pode tocar nos instrumentos da igreja. Né? Porque eles falam levita. O levita tem que ser assíduo. Então tem que ser batizado, tem que praticar ceia, tem que praticar todos os rituais da igreja. E a graça de Deus não é rituais. Esses rituais eram obras da lei de Moisés. E Paulo claramente está dizendo, deixa essas obras mortas de lado. Deixa esses rituais de lado, porque não tem valor nenhum. Não serve para nada. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6. Ou porventura ignorais que todos nós, aquelas pessoas daquele tempo que estavam com ele naquele momento, judeus, não está falando conosco, está falando com os judeus. Porventura ignorais que todos vós, judeus, que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte. Quando ele fala fomos, porque ele está falando naquele momento ali, né? Entre o ano 50 e o ano 60, né? Ele morreu em 68. Está falando que aquele povo ali, então fomos. Eu estou falando foram, porque isso já é passado, isso já passou. Então ele está falando, vocês ignoram, judeus, que todos nós fomos batizados na morte de Cristo. Aí você vai lá para batizar na piscina do pastor. Você está ignorando o batismo de Cristo que ele fez no madeiro para todos os judeus, todos os gentios prosélitos que estavam se convertendo ali, aquela, né, pregação dos apóstolos anteriores de Paulo, né, os chamados colunas da igreja, né, eles estavam se convertendo ali para aquela pregação de Pedro, Tiago, João, né? Então Paulo diz para eles aqui, ignorais que todos nós já fomos batizados na morte de Cristo? Então quando você batiza lá na igreja, na água do pastor, na piscina do pastor, ou no lago lá, no sítio do pastor, você está ignorando o batismo de Cristo. Né? Fomos, pois, sepultados com ele pela morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Andamos em novidade de vida. Então a palavra Hebreus 6 é muito clara. É muito clara. E continuando, Hebreus 6, 2. O ensino de batismo e da imposição de mãos. Quantos irmãos evangélicos gostam dessa imposição de mão? Né? Quantos desses não adoram que o pastor coloque a mão sobre as suas cabeças e faz aquelas longas orações? Né? Comigo foi diferente. Eles vendo que eu não me dobrava para aquele sistema, um desses pastores aí colocou a mão certa feita aí na minha cabeça para me orar, e a intenção dele era que eu me manifestasse, mas eu jamais me manifestaria, porque eu já tinha essa visão da graça, já tinha a mente esclarecida. Não acredito nisso. Pastor nenhum tem poder para isso. Então, ele começou a balançar minha cabeça, e como eu não tonteava, não caía,
aqui passa duas veinhas aqui, ó. Eles seguram assim e apertam essas duas veinhas. Essas duas veias, apertando ela num determinado tempo, dá falta de oxigênio no cérebro. E a pessoa desmaia, a pessoa cai, porque desmaia. Tá? Existe outro ponto aqui no pescoço também. Se você bater, a pessoa também desmaia. São técnicas que eles estudam, para fazer as pessoas cair na igreja. Tem pessoas que já caem normal. Tem pessoas que já crê tanto, porque acham que isso é unção de Deus, que a mão do pastor tem a unção de Deus, e quando aquela unção, aquela mão tocar em mim, automaticamente, pum, a pessoa cai. Por causa de uma crença, né, psicológica que já foi criada na sua mente. Entende? Outros casos, eles tentam usar artifícios, artimanhas, para induzir um desmaio na pessoa, tá bom? Então, essa imposição de mão é obra morta. Não é mais para você deixar, pastor, colocar a mão em sua cabeça. Porque quando eles estão fazendo isso até errado. Porque quando os sacerdotes faziam isso, eles não colocavam a mão na cabeça de ninguém. O sacerdote levantava a mão, fazia essa posição assim, ó, tá? Da mão assim, e orava a pessoa assim. Esse sinal aqui é a letra Yod do hebraico, que representa o primeiro nome do Criador. Então eles oravam ali, oravam reis, né? Oravam ali para consagrar reis, consagrar profetas. Não é para consagrar o povo. Era usado para reis e profetas. Igual o óleo de unção que as pessoas usam na igreja e às vezes está doente, está com algum problema, passa o óleo, não resolve nada. E o óleo da unção só era para ser usado na cabeça também de reis, também de profetas e nos objetos de adoração que existia no templo. Fora isso, não era para o povo ficar derramando óleo sobre suas cabeças, igual o sistema religioso faz. Tem pessoas que usam até achando que aqui vai curar de alguma doença. Não cura. Se curar porque a sua mente desejou tanta doença que a sua mente, a fé da sua mente transformou a doença em cura. Mas não foi o óleo. Tá entendendo? E então essa imposição de mão e esses rituais de óleo, essas coisas todas, aqui não está escrito, né? Mas veio na minha mente, são obras mortas. Obras mortas. Né? E da ressurreição dos mortos. Da ressurreição dos mortos. Vou contar a história de um pastor evangélico que foi a um funeral e botou a mão sobre lá a pessoa, né, que estava lá, começou a orar para aquela pessoa ressuscitar. Moral da história, não ressuscitou. Não ressuscitou. Né? Então, eles passam, né, essas coisas por não ter um entendimento concreto do Evangelho. Eles levam o Evangelho ali no pé da letra. E Caio Fábio fala, por que eles não entendem Hebreus 6? Porque eles não têm o conhecimento da graça de Deus. Eles não sabem que existe na Bíblia dois evangelhos. Existe o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão.
o evangelho pregado pelas colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, que é o mesmo evangelho que hoje está pregando no sistema religioso atual, e existia o outro evangelho da circuncisão, da incircuncisão, pregado por Paulo. O evangelho da incircuncisão é o evangelho do Cristo glorificado, pregado por Paulo. O evangelho atual do sistema religioso é o evangelho da circuncisão, que era pregado pelas colunas da igreja, Tiago, Pedro e João. O evangelho da circuncisão. O evangelho de Paulo é o evangelho do Cristo glorificado, que recebeu lá na estrada de Damasco, o evangelho da incircuncisão. Né? Então, eles não entendem, eles não têm essa visão, não entendem essas coisas, por isso faz essa confusão. Por isso que não consegue explicar Hebreus 6. A ressurreição dos mortos também, para o sistema religioso evangélico, é um The Walking Dead bíblico. The Walking Dead, para vocês não conhecem, é uma série de filme que as pessoas morrem e ressuscitam como zumbi. Então, o The Walking Dead bíblico é o que passa na mente do sistema religioso evangélico. Mas preste atenção no que Paulo diz a respeito disso em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo diz: porquanto o Cristo, né? Aqui está na minha palavra, né? Porquanto o Senhor, né? Mas vamos transformar porquanto o Cristo, porque na época de Paulo já não era mais Jesus de Nazaré, né? Já não era mais Yahushua Mashiach, já não era mais Jesus de Nazaré. Na época de Paulo já era o Cristo glorificado. Então, porquanto o Cristo glorificado, vamos deixar isso claro, né? Deixar isso claro. Que hoje as pessoas querem servir Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Não, hoje não tem mais Jesus de Nazaré. Hoje é o Cristo glorificado. Ele morreu e ressuscitou, Cristo glorificado. Então, porquanto, vamos deixar claro, para que vocês possam entender também esse detalhe. Conforme eu vou fazendo estudo, falando outras coisas, coisinhas a mais vai aparecendo e eu vou esclarecendo. Porquanto o Cristo, mesmo dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui explica todas as coisas. Olha quanta coisa eu li. Porquanto o Cristo mesmo dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Falei, li coisa pra caramba, né? Mas apenas esse trechinho aqui, descerá do céu, já explica todas as coisas dessa passagem. Descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não ressuscitarão mais. Já ressuscitaram. Porque o Cristo não vai descer dos céus. Ele já desceu do céu. A sua segunda parousa, a sua vinda já aconteceu. Ele já veio. E o irmão André fala sobre esse assunto de várias maneiras, de vários tipos e vários vídeos, estudos aí. Eu falo sobre isso. Já veio. Então nós temos que ler essa passagem aqui e deixar já para o passado. Não posso trazer isso para os dias de hoje. Já veio, né? Descerá, não descerá mais, já desceu. E depois nós, os vivos, então quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram, porque antes de Cristo, todas as pessoas que morriam, os seus espíritos ficavam presos no corpo de carne. Né? Não ficam mais presos no corpo de carne. Ficavam presos no corpo de carne. Ficavam presos na sepultura, esperando a vinda do Cristo para os libertar. Cristo veio em 70 DC. A Bíblia toda prova isso.
Ele próprio, falando com as suas próprias palavras, ele mostra que a vinda dele foi em 70 DC. Amém? Então ele já veio. Esses mortos anteriores à vinda dele, que estavam mortos, já ressuscitados, o que eram de Deus, já foram para Deus. Amém? Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, que ficarmos. Aqueles judeus, aquelas pessoas que ficassem vivos, que ficaram vivas depois desses acontecimentos de 70, conforme iam morrendo, os seus espíritos automaticamente já iam para Deus. Por isso fala a palavra, né? Ficarmos, os que ficarmos. Essas simples palavrinhas explicam muita coisa. Nós, os que ficarmos, eles seremos arrebatados juntamente com eles, irão junto com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim eles estariam para sempre com o Senhor. Então, né, essa ressurreição dos mortos bíblicos já aconteceu. Hoje, quando chegar a hora de cada um de nós deixarmos esse corpo físico, cumprirá a palavra de Eclesiastes 12:6, que diz: e o pó volta à terra. O pó, já expliquei para vocês, que está se referindo ao corpo físico, a matéria, e essa matéria volta ao pó, como era. Volta ao pó como era. Né? E o espírito volta a Deus que o deu. Os filhos de Deus foram criados desde antes da fundação do mundo com Deus lá no céu. Eu já fiz estudo mostrando isso aí. Procure aí no canal o estudo aí. Tá aí no canal. Eu esqueci o nome do tema aí, né? Esqueci o nome do tema, mas está aí, tá bom? E explica claramente que todos os filhos de Deus são aqueles que possuem o Espírito. E esse Espírito, quando esse corpo tombar, esse Espírito sairá desse corpo e retornará para Deus. Como Eclesiastes aqui. O corpo volta ao pó e o Espírito volta para Deus. Volta da onde veio. Se você foi criado no céu, a sua pátria é no céu. Por isso, Cristo disse que a nossa pátria é no céu. Amém? Vou preparar os lugares para quando vocês forem, olha a afirmação, quando vocês forem, estarão comigo para sempre. Então, Hebreus 6:2, o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, agora do juízo eterno. Todas essas coisas são obras eternas, obras mortas. Todas essas coisas que eu estou lendo aqui é obras mortas. O ensino de batismo, já expliquei, obras mortas. Imposição de mão, já expliquei, obras mortas. Ressurreição dos mortos, já expliquei, obras mortas. Não haverá um Deus bíblico. Cristo não vai vir e os mortos vão ressuscitar do cemitério e vão sair andando para a cidade. Não. Não é assim, tá? Cristo já veio e os mortos eram aqueles espíritos que estavam ali dormindo, que eles nem falavam mortos, falavam dormindo no corpo físico. Quando Cristo veio na sua segunda parousa, eles foram libertados. E do juízo eterno, outra obra morta, tirada de Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular, ele pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, várias coisas que iriam acontecer, né? Até, né? A vinda de Cristo, e depois disso também está se referindo das tribulações, das dores do parto, que houve, né, essas tribulações, essas dores do parto, até a vinda de Cristo, e continuou depois dessas dores do parto, até a consumação do século. Tem abençoado aí que não concorda com a minha posição,
mas é isso que a palavra me mostra. Amém? Então, considerando essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação vinda que já veio, que eu já expliquei que já veio, e da consumação do século. A minha Bíblia está falando consumação do século. Tem Bíblia que fala fim dos séculos, o fim dos tempos. E as pessoas interpretam mal e entendem como está falando fim do mundo. Não é fim do mundo. É fim de um pacto. O fim do pacto da lei, que se deu em 70, né, ao início da graça de Deus. O pacto da graça de Deus. Amém? Que depois de 70 passou a ser pregado na sua total plenitude. Na sua total plenitude. Amém? Então, esse juízo eterno já se cumpriu. Esse juízo eterno já passou. Todas essas coisas de Mateus 24 já aconteceram. Não vão acontecer como pregam o sistema religioso, os pastores evangélicos. Já aconteceram. Amém? E isso faremos se Deus permitir. Isso faremos se Deus permitir. Significa que você que já entendeu essas coisas a partir de agora, a partir de hoje, explicada aqui pelo irmão André, você que já entendeu essas coisas, já não é mais para praticar essas obras mortas. Vocês que entendeu essas coisas já estão cientes do que Hebreus 6 está ensinando. Tá? Caio Fábio falou porque os evangélicos não explicam Hebreus 6. Porque não tem essa visão da graça de Deus. Não tem essa visão preterista. Eles têm uma visão futurista. Acham que as coisas vão acontecer. E outra coisa, eles não têm a visão de saber que existe dois evangelhos. Um que deve descartar e outro que devemos abraçar. Devemos abraçar o evangelho da graça de Deus. Então, isso faremos se Deus permitir. Deus só vai permitir ainda por um tempo, não é para sempre, mas ainda por um tempo, enquanto a pessoa não entendeu isso que o irmão André acabou de ensinar. Você que já entendeu, você que a partir de hoje já entendeu isso, não pratique mais essas obras mortas, porque você estará oferecendo para Deus uma obra morta. Você estará oferecendo para Deus uma obra que não tem mais validade, não tem mais valor espiritual e nem testamentário nenhum. Amém? Então é isso aí, abençoados. Fico por aqui. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Se inscreva aí no meu canal MDCG André Palhares. Amém? E inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Guerreiros da Fé, e do meu canal e do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiros da Fé. Amém? Muito obrigado. Uma tarde de segunda-feira abençoada para vocês, como vocês são, um povo abençoado de Deus, e um início de semana cheio de êxito, realizações, felicidades. Amém? É o que eu, irmão André, declaro para todos vocês. Muito obrigado. Graça e paz.